Ele fala sobre o evolucionismo darwinista e dizendo que o darwinismo é um panteísmo. Então, o darwinismo ele vai trazer a ideia de divinização da matéria. A matéria agora é divina e Deus é destronado da ciência. Agora é a razão humana e a matéria ela é ela é divinizada. Eles removem a herança calvinista por coisas inúteis. E aí, a remoção do calvinismo dentro da ciência, como uma cosmovisão, é substituída por coisas inúteis como o budismo. Assim, então, veja que os céticos do nosso tempo, eles rejeitam o cristianismo completamente, mas, ao mesmo tempo, aceitam sal grosso, cristais, forças positivas, né? Quando Galvão Bueno narrava a Copa do Mundo, agora vamos direcionar as nossas energias positivas para a seleção brasileira ganhar. Então, isso é falado assim, como uma coisa totalmente normal. E aí, a visão que se tem por conta desse abandono do cristianismo ou distorção dele, não apenas não só ocorre como uma rejeição absoluta do cristianismo, como também um sincretismo entre cristianismo e práticas pagãs, que é muito comum no meio evangélico, onde você vê práticas dentro da igreja evangélica que são pagãs, são místicas, que então pegar um papelzinho, escrever lá o que te angustia, as suas aflições, e você joga na fogueira, porque assim como Abraão, isso eu já vi acontecer, Abraão foi sacrificar Isaque no altar, você precisa então sacrificar, colocar no altar aquilo que está te fazendo sofrer, os seus angústias, os seus projetos, para que Deus atenda. E aí, então, você escrevia lá no papel, isso vinha acontecendo no acampamento, e jogar lá na fogueira. Ó, isso é Sechenuei. Isso é prática oriental, é pagã dentro da igreja. Você, no meio evangélico, você pegar e a água que o pastor lá da televisão está pegando e você tomar e ele abençoa a sua água. Há um caso de o cara encher uma bexiga e vender a bexiga com o ar dele e da pastora por R$ 500. Então, essas coisas todas, elas estão dentro da igreja evangélica como um sincretismo. Isso vai se misturando cada vez mais, porque há um abandono da fé cristã. E aí, consequentemente, há uma decadência moral, religiosa, como acontecia na Holanda. Ponto que é tão grave que, embora Kuyper tenha servido para refrear esse mal moral na Holanda, e não somente ele, né, Doivd e outros seguiram a mesma linha de Kuyper, mas a Holanda, nós sabemos como houve um declínio moral absurdo, como lá há lugar onde as prostitutas ficam na vitrine, para que você passe na rua e olhe essas mulheres e escolha a que você quiser, como um produto, de fato. Como a prostituição trata a mulher como um produto, mas dessa maneira, assim, tão abertamente na rua, como é feito lá. Nunca fui lá, né, nunca, mas eu já ouvi, né, pessoas testemunharem sobre isso, de que há essa rua lá, há esse lugar lá onde as prostitutas ficam na vitrine, ou como a liberação das drogas, que a Holanda tanto defendeu e arruinou a vida de tantos jovens. Então, eu vejo assim que não quero dizer que isso que Kuyper tenha culpa disso, de modo nenhum, porque Kuyper entendia que a fé cristã, Cristo deveria governar todas as esferas da vida. Então, ele deveria ser o rei sobre todas as coisas. Mas talvez
os outros que seguiram Kuyper e distorceram o que ele ensinou, criaram uma liberdade tão grande entre as esferas que deu talvez tenha produzido essa visão de liberação demais, né, das coisas, e essa mente tão aberta, porque quando se pega o calvinismo praticado na Holanda e o calvinismo praticado nos Estados Unidos, há uma diferença. Nessa época aqui, estou dizendo, nesse período aqui, um pouco depois, porque o calvinismo praticado nos Estados Unidos era mais, tinha origem puritana, então tinha uma coisa mais rigorosa em termos morais, mais até legalista em muitos aspectos. Já na visão holandesa, é um rompimento com o liberalismo teológico, e fica os ranços, fica muito aberto em algumas áreas que talvez alguns, pelos frutos atuais, tenham distorcido isso aí. Não sei, é uma análise minha, assim, bem superficial, mas eu acho que é uma coisa perigosa quando há dois perigos, né? Quando você cria um legalismo, aí você cria máscaras, e as máscaras não sobrevivem ao tribunal da experiência, como também você criar uma teologia, uma defesa muito aberta. E aí isso pode, você fica muito na beira do abismo, ali é muito fácil cair e abraçar como coisas normais. E eu vejo que, no caso da Holanda, é isso aí. Não, porque alguém como Kuyper era alguém que tinha uma mente equilibrada. É alguém que procurava realmente equilibrar, não ser legalista e também não ser alguém aberto demais, mas alguém regido pela palavra. Mas isso não é uma coisa comum. Isso não é algo assim fácil, e, e algumas pessoas elas precisam de um certo, entre aspas, legalismo para que elas continuem firmes. Não sei se eu consigo explicar bem isso, mas algumas precisam assim de um certo legalismo, ainda que nunca o legalismo seja o ideal, mas aquilo, de certo modo, refreia alguns males na vida dela. Se ela ficar sem isso, ela descamba, ela vai para outro extremo. Mas o ideal, obviamente, é sempre que a pessoa seja equilibrada, que ela possa buscar isso. Mas há os débios na fé. Aliás, Paulo fala isso lá em Romanos 14, né, sobre débios na fé na igreja. Pessoas que eram legalistas e que deveriam ser toleradas até certo ponto, não condenadas tão rapidamente por nós. E aí, aquele que é mais maduro, aquele que é mais equilibrado, ele deve ter paciência com esses débios na fé e tentar ajudá-los a crescer. Na igreja, sempre nós encontraremos débios na fé. Sempre encontraremos pessoas legalistas e pessoas também dadas a uma liberdade exagerada. Então, são dois extremos. Por quê? Porque a questão do equilíbrio não é apenas você ter um conhecimento bíblico, mas aplicar a vida. E o aplicar a vida envolve maturidade emocional. E maturidade emocional é algo que ocorre, primeiramente, pela escritura, porque, lógico, é ela que dá a sabedoria, na interpretação das experiências, você aprender com as experiências a partir das escrituras. Foi bom eu ter passado por aflições, diz o salmista, Salmo 119, porque aprendi a guardar os teus mandamentos. Então, foi bom eu ter passado por aflições, porque eu aprendi a guardar os teus mandamentos. Ele interpreta e ele aprende. A lei do Senhor é perfeita e ela dá sabedoria aos simples. Simples é o tolo, né? Então, dá sabedoria ao insensato, ao tolo. O outro aspecto é a própria estrutura psíquica da pessoa. Há pessoas que estão mais sensíveis emocionalmente, mais frágeis, por a sua própria estrutura, pelo seu passado, pelos traumas de infância, adolescência. Então, ela se torna uma pessoa muito frágil, ela não teve referências em casa de maturidade,
E pessoas são mais sensíveis do que outras, isso é natural. Até culturalmente, pegar o alemão é frio, né? É o cara, você vê jogar a Alemanha, a seleção da Alemanha, mudou bastante, mas a seleção da Alemanha, ela tá perdendo e eles vão friamente, não desiste. Vai lá e tal, e são calculistas, vão lá e fazem, né? Você pega os espanhóis, seleção da Espanha, aí eles estão lá, aquela, aquela adrenalina, aquela energia, né? Aquela emoção que eles têm. O espanhol é nervosão, é alguém realmente que explode mais. O português também, ali está pertinho na Espanha e Portugal. O brasileiro já se desespera diante de uma pressão, é normal ele até às vezes perder, só se for muito experiente na seleção brasileira, mas se for, chora, né? Perdeu a Copa do Mundo, aí entra em desespero, que negócio todo. Então, veja, as seleções, nesse sentido de futebol, elas acabam mostrando que regionalmente, é, cada região, cada país tem as suas próprias características nesse sentido. Então, se países têm, indivíduos muito mais, e isso tem que ser considerado dentro da visão, da cosmovisão,